Glória a Deus. Agora é o momento da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Agora lá no livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, estamos diante da Tua Palavra, Deus. E a Tua Palavra é a vida, ó Pai querido. A Tua Palavra é a força, ó Pai querido, que nos mantém de pé. Porque pela Tua Palavra, terra e céus, o mundo e tudo que existe foram criados. E segundo a Tua Palavra, Deus Todo-Poderoso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o Seu Filho. Agora pedimos, Deus Todo-Poderoso, revela-nos, ó Pai querido, ao nosso coração, mais uma vez, mais uma parte, uma porção da Tua Palavra, para que possamos ser fortes, ó Pai querido, nesses dias. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço, com a certeza de que o Senhor irá nos ensinar algo novo, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. Amém e amém. Bom, quando eu tinha uns 12 anos, a brincadeira que mais fazia durante a noite, quando começava o entardecer, ali a parte da noite, eu tinha uns amigos, nós nos reuníamos e brincávamos de esconde-esconde. E isso era praticamente todas as noites. E era muito divertido, né? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já brincamos de esconde-esconde, né? E tinha a regra, né, que dizia, né, que o último salvava a todos, e isso era o que tornava o jogo mais emocionante, porque você não queria que o último que se salvasse os demais e você continuasse a bater cara, né, como se falava, e ter que procurar novamente. E era muito divertido. E aqui nós vimos nessa palavra duas formas de nos esconder. Uma é nos esconder de Deus e a outra nos esconder em Deus. Nos esconder de Deus é o pior momento que um homem pode viver em sua vida. Porque nos esconder de Deus caracteriza que já não há mais intimidade com o Pai. Já não há mais um relacionamento com o Pai. Nos esconder de Deus tem a ver em nossas vidas em não ter contato com o Senhor de forma alguma. E só existe uma coisa que nos faz nos esconder de Deus. E a Bíblia diz que é o pecado. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. E como nós nos escondemos de Deus, né? Como aqui nós vimos Adão e Eva, eles pecaram, né? Ouviram os passos do Senhor. A palavra do Senhor diz que Adão e Eva, após comer o fruto, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles foram abertos, eles se viram nus, tiveram que pegar algumas folhas ali, cobrir e se cobrirem, se viram nus. E quando Deus apareceu no jardim, como ele sempre fazia todos os dias na viração do dia, Adão e Eva se esconderam do Senhor, achando que Deus não os encontraria no meio do jardim. Deus era o Criador dos céus e da terra, conhecia o jardim com tranquilidade, porque Ele criou. E Adão e Eva tentaram se esconder de Deus por causa do ato de desobediência. O pecado é desobediência. O pecado é desobediência, é errar o alvo. Nós somos criados por Deus para encontrá-lo e viver na presença dele. O nosso alvo é estar na presença de Deus e viver na presença de Deus todos os dias. Nós erramos o alvo quando nós desobedecemos
a palavra dele. Nós erramos o alvo quando perdemos o contato com o nosso Senhor. Nós erramos o alvo quando deixamos de ver Cristo como o primeiro. Nós erramos o alvo quando deixamos de amar o nosso próximo. Nós erramos o alvo quando olhamos para a palavra de Deus e fazemos totalmente o oposto. Nós erramos o alvo. E Adão e Eva, ali, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam a palavra de Deus, porque Deus disse, revelou a Adão, e Adão revelou a Eva tudo que Deus tinha feito até aquele momento e a maneira em que eles deviam viver, e a palavra do Senhor era bem clara. A partir do momento que vocês comerem do fruto, que está da árvore, que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer. E Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, eles tinham o fruto da árvore da vida, eles podiam comer no momento que quisesse o fruto da árvore da vida, eles podiam no momento que quisesse comer de tudo que havia ali no meio do jardim, porque Deus tinha deixado para eles, mas eles cobiçaram aquilo que não podia. Eles cobiçaram, eles tinham os olhos naquilo que não podiam. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, dizendo que só pecamos por causa da mulher, só pecamos por causa do desejo da mulher de comer do fruto. Mas na verdade, Adão tinha o mesmo desejo. Porque quando Eva comeu do fruto e ofereceu para ele, ele também comeu. Foi uma escolha de Adão também comer daquele fruto. Eu e você, todos os dias, temos a mesma escolha: comer do fruto do pecado. Participar de um ato que vai desobedecer a palavra de Deus. Eu e você, todos os dias, podemos nos alimentar também da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Todos os dias nós temos uma escolha, que é de nos esconder de Deus ou nos esconder em Deus. Bom, como o pecado é concebido então? Como o pecado começa a existir no coração do homem? A palavra do Senhor diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado, ele é concebido através dos olhos. O pecado, ele é concebido através do desejo. Ela viu do fruto, gostou do que viu e comeu do fruto. Outra passagem que nos leva a entender de como o pecado é concebido é no livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 19 até o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as deitaram perante o Senhor. Este homem que aqui está sendo retratado era Acã. Deus tinha feito Josué e toda a nação de Israel ali atravessar o Rio Jordão. Deus tinha dado a cidade de Jericó nas mãos de Israel.
fazendo as muralhas caírem após ali o povo de Deus bradar em nome do Senhor e ver a glória de Deus sendo derramada sobre a vida deles, a ponto de não terem que lutar, apenas ao bradar viram as muralhas caindo para conquistar a primeira cidade, que era Jericó. Algo que era impossível, uma cidade que era intransponível. Deus fez as muralhas ruírem ao chão. E o povo de Israel, o que eles fizeram? Foram avançando, porque eles tinham que conquistar ali a terra prometida, tinham que conquistar ali a nação ali, Canaã, a terra prometida, tinha que avançar com o seu exército. E a próxima cidade que eles foram enfrentar era Ai. E nessa cidade de Ai, os espias foram lá, veio falar assim, olha, não precisa mandar muitos homens não. Não precisa mandar muitos homens, porque se mandarmos uma pequena parte do nosso exército, aquela cidade é tão pequena e tão frágil que nós vamos vencer, nós vamos sucumbir àquela cidade e vamos triunfar. E o povo de Deus ali foi com um exército menor e foram derrotados, foram envergonhados diante da cidade de Ai. E Josué ali ficou, cabisbaixo, como diz a palavra do Senhor Deus. Por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão para sermos envergonhados dessa forma? E Deus diz, existe pecado no meio da nação de Israel. E o pecado estava sendo bem escondido. A palavra do Senhor diz que quando eles entrassem na cidade de Jericó, eles não deviam tomar nada para si. Eles não deviam tomar nada para si. A palavra do Senhor diz que o ouro deveria ser ali levado para as coisas do templo do Senhor, mas não era para ninguém da cidade possuir nada para si. E a palavra do Senhor diz aqui neste momento que Acã olhou para aquela capa babilônica, olha só, versículo 19, então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha só o que ele disse, eu cobicei. O pecado vem, ele sempre vai agir de uma forma que vai nos dar desejo e prazer de executá-lo. O presbítero Leonardo, uma vez em sua pregação, disse, se o pecado fosse bom, ninguém cometeria. Por quê? Naquele momento em que você comete o pecado, a pessoa está sentindo um êxtase, um prazer, mas logo em seguida, a palavra do Senhor diz assim, que o salário do pecado é a morte. O pecado ele pode trazer um prazer enorme para a sua carne, mas depois essa mesma carne se sente frágil, despedaçada, porque ela encontra a morte. E qual é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Quantas pessoas têm pecado, né? Quantas pessoas cometem pecado? Quando eu cometi algum tipo de pecado e eu não morri. Como pode ser? O salário do pecado é a morte. É a morte porque nós perdemos o contato com o autor da vida. É a morte porque nós não podemos participar do que a palavra de Deus diz para nós. Porque tudo que a palavra de Deus tem para nós é para aqueles que andam de forma reta e justa, aqueles que vivem diante do Senhor e para viver as bem-aventuranças do Senhor, ele tem que ser transformado, tem que ser uma vida longe do pecado, tem que ter uma vida aonde Cristo, o Senhor, é dono dela. E quando nós cometemos pecado, nós estamos dizendo que as nossas vidas não pertencem ao Senhor.
Quando nós cometemos o pecado, cobiçamos algo e vivemos ele, nós estamos dizendo que aquilo que Deus nos proporciona não nos é suficiente e por isso fomos procurar alegria em outras coisas. Foi isso que disse Acã. Olha só, estou vendo Deus fazendo o povo triunfar. Eu estou vendo Deus prometendo uma terra que emana leite e mel. Eu estou vendo Deus trazer ali, através dos espias, né, um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Mas eu cometo o pecado por causa de uma capa e por causa de um pouco de ouro. Eu estou dizendo, Deus não é suficiente. Toda vez que você comete pecado, você está dizendo, Deus não é suficiente para me dar alegria. O sacrifício de Jesus não é suficiente para que eu possa ter uma vida transformada e uma vida digna nessa terra. Toda vez que eu cometo pecado, eu estou voltando ao velho homem, distante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 23, que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um homem sequer que não pecou, irmãos. Mas todos precisam da glória de Deus. Todos necessitam da glória de Deus. Necessitam da presença de Deus. E quando nós continuamos com a nossa vida em pecado, optamos em errar, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para nos dar alegria. Ei, desperta. Jesus sempre será a fonte da nossa alegria. Ei, desperta. Às vezes você está dizendo, não, Deus não olha para mim, a atenção de Deus não está sobre a minha vida. Todo mundo está sendo abençoado e eu não sou abençoado. É porque você não tem despertado e não tem entendido que o pecado está te rodeando tão de perto e está dentro da sua vida e está te fazendo se esconder da presença de Deus. Quando o homem diz que Deus não o nota, é porque a sua vida está tão corrompida e tão distante da palavra de Deus, que Deus não pode ter contato e comunhão com Ele. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é o limite entre você e Deus. Um homem que vive em pecado, segundo a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 59, Deus não ouve. Diz assim, Isaías 59, versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado impede que Deus te ouça. O pecado impede que Deus haja em seu favor. O pecado impede que você tenha um relacionamento com Deus. E as pessoas estão dizendo, oh, Deus não fala comigo, Deus não age na minha vida, Deus não faz nada. Mas o homem não tem feito nada para mudar a sua história. Continua vivendo em meio aos seus pecados, em um caminho de iniquidade, corrompendo a palavra de Deus e achando que Deus vai se achegar a ele. E não vai ser dessa forma, irmãos. O pecado sempre irá nos distanciar de Deus. Sempre irá nos distanciar de Deus. E sempre irá nos deixar vulneráveis. O pecado te torna vulnerável, irmão. O pecado te torna vulnerável. Sem forças para prosseguir. Vem qualquer setinha, algo simples de se vencer, e se torna um desespero enorme na sua vida. Vem qualquer ato em que seria fácil de se desviar, e você se torna vulnerável, como foi a nação de Israel. A nação de Israel se tornou vulnerável por causa do pecado.
A nação de Israel se tornou vulnerável por causa do pecado. Venceu Jericó e caiu nas mãos do povo de Ai. E foi derrotado, foi envergonhado. Teve que correr, dar as costas para o seu inimigo e correr. Não dê as costas para o seu inimigo. Não ande em pecado. Ande seguindo e vivendo a palavra do Senhor. Ande vivendo segundo a palavra do Senhor. Ele diz que nós devemos buscar a face dele. Então busque a face dele. Busque a presença de Deus. Busque a presença do Pai, porque Ele é o Senhor da sua vida. Outro homem que tentou se esconder e esconder o seu pecado foi Davi. Davi, quando ele viu Batseba, ele estava ali descansando no alto do seu palácio, viu Batseba tomando banho, ele olhou, disse, olha aqui, olhou para Batseba, ali desejou ela, porque era uma bela mulher, e cometeu o pecado. Cometeu o adultério com Batseba. Depois disso, sabendo que ela era casada e ela engravidou, ele planejou e arquitetou um plano para matar o marido de Batseba, Urias. E na sua trama, ele cometeu um homicídio, colocando Urias ali no ponto aonde a guerra estava mais árdua, e falou para o seu general, acho que para Joabe, falou assim, olha, coloque Urias ali no ponto da guerra onde estiver mais árdua, e quando o inimigo estiver ali o enfrentando, todo mundo se afaste dele, para que ele venha sucumbir e morrer. Ele tramou a morte de Urias, e ele cometeu este pecado. Um sangue de um homem inocente estava sobre a vida de Davi. E Davi sofreu as consequências desse pecado. Um dia chegou lá o profeta Natã e contou uma parábola para ele sobre um homem rico que tinha diversas ovelhas, que tinha ali seus cordeiros, e tinha um servo que tinha apenas uma ovelha. E um dia esse homem rico recebeu pessoas em sua casa e ele pediu para que seu servo desse a sua única ovelha, seu único cordeiro, para que alimentasse aquela família. E daí Davi se revoltou com aquela parábola e disse, olha, porque Natã perguntou, o que merecia esse homem? E Davi disse, ele merecia a morte. Então Natã diz, este homem, Davi, é você, porque você cobiçou a esposa de Urias e planejou a sua morte. E Davi ali, ele entende a consequência do seu pecado e ele se arrepende, e no seu arrependimento ele escreve o Salmo 51, em que ele diz, cria em mim, Senhor, um espírito reto e um coração puro. O pecado deixou Davi distante de Deus. O pecado deixou Davi distante de Deus, e só uma coisa poderia reverter isso, que era a confissão do seu pecado e o arrependimento. E Davi confessou ao Senhor e se arrependeu de seus pecados. E por isso ele pôde ter um retorno para a presença de Deus. E por isso ele pôde voltar para os braços de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para pregar sobre o pecado, eu estou aqui para anunciar a salvação do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas a salvação, para ela existir, você tem que entender que as consequências dos seus atos podem te dar a vida eterna ou a condenação eterna, a morte eterna. Hoje as pessoas estão achando que viver sem Deus aqui não tem problema. O problema não vai ser viver sem Deus aqui, irmãos. O problema vai ser viver a eternidade sem Deus. Porque a vida neste momento em que nós estamos vivendo agora, se você viver 10, 30, 40, 50, 60, 100 anos, 120 anos, ainda vai ser pouco para uma eternidade que está reservada para nós. Hoje o homem se esconde de Deus por causa do pecado e arruma diversas desculpas para cometer o pecado. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden. A primeira coisa que quando Deus foi tomar conta ali, ele foi primeiro em Adão. Falou, Adão, por que você pecou? Ele disse, a mulher que tu me deste. Foi em Eva. Eva disse, a serpente que estava no jardim.
sempre colocamos a culpa do nosso pecado em algo ou em alguém. E a culpa do nosso pecado simplesmente é porque os nossos olhos não estavam na árvore da vida. A culpa do nosso pecado sobre as nossas vidas é porque os nossos olhos não estão sobre a árvore da vida. Irmãos, Jesus é a árvore da vida. Por que você está olhando para as coisas deste mundo, olhando para as riquezas deste mundo? Por que eu vou olhar para as riquezas deste mundo se Jesus é a árvore da vida? Por que eu vou cobiçar as coisas deste mundo se Jesus é a maior alegria que eu posso ter? Ninguém te amou como Jesus te ama. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, sua esposa. Ninguém te amou como Jesus te ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue para que o pecado fosse aniquilado e para que você tivesse a vida eterna, ou seja, relacionamento com Deus todos os dias da sua vida. A eternidade não é depois da morte, meu querido. A eternidade começa agora. A eternidade é agora, neste momento. Muitas pessoas estão preocupadas em se vão viver com Deus após a morte. E se esquece que se não viver com Deus aqui, neste momento, não haverá chance de viver com Deus após a morte. Quando nós participamos, quando nós conhecemos alguma pessoa e ouvimos falar assim, olha, fulano morreu, vem a tristeza em nosso coração porque nós conhecíamos a pessoa, e nós vimos logo em seguida a pessoa dizendo, mas agora ela está brilhando no céu, agora ela está com Deus. Irmãos, não se engane. Se não vivermos com Deus aqui na terra, não vamos viver com Deus na vida futura. Deus, ele é justo e por causa da sua justiça, ele sempre vai agir em relação à sua palavra. Se você comer do fruto da árvore da vida, você vai ter a vida eterna. Se você participar da palavra de Deus e viver conforme ela diz, você vai viver a vida eterna. Mas, se você descumprir a palavra de Deus e não renunciar ao seu pecado, e não voltar atrás, e não se arrepender, a sua vida vai ser separada de Deus, como foi a vida de Adão e Eva. Tudo que Deus queria ouvir de Adão e Eva era que eles se arrependiam dos seus atos. E a única coisa que eles conseguiram apresentar para Deus foram desculpas. Eles disseram, o homem, a serpente, Caim logo em seguida disse, Caim em seguida, em vez de se arrepender, escondeu o seu pecado, escondeu ali de Deus, achando que aquilo que ele estava ofertando era bom, e por causa da inveja matou o seu irmão. E escondeu o seu pecado também. E por causa do seu pecado, ele viveu afastado da presença de Deus. Adão viveu afastado da presença de Deus. Eva viveu afastado da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que depois da queda do homem, depois do pecado de Caim, o homem voltou a ter relacionamento com Deus após o nascimento de Enos, filho de Sete. Passaram mais de 100 anos sem que o homem tivesse relacionamento com Deus, e Enos ali e Sete tiveram que voltar à origem e começar a buscar a Deus. Irmãos, não se ausente da presença de Deus por causa do pecado. Não permita que o pecado te faça se esconder de Deus. Mas seja visto, encontrado por Deus em todos os momentos. Outra forma de se esconder agora, irmãos, é em Deus. Nós nos escondemos de Deus por causa do pecado, mas nos escondemos em Deus por causa de um relacionamento com Ele, íntimo e verdadeiro. A palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 91, que é um salmo muito conhecido, Eu sempre costumo dizer que esse salmo nós encontramos em panos de prato, nós encontramos em
nas portas das casas. Nós encontramos esse salmo em algumas casas aonde a Bíblia já está ali toda dourada, aquela página, às vezes o dourado é de pó, porque fica aberto no Salmo 91, porque a pessoa acha que apenas por estar aberto naquele salmo a sua casa está sendo protegida. Você pode encontrar esse versículo dentro de prisões, é um dos versículos mais usados dentro das prisões, das cadeias, que é Salmo 91, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que maravilha, né, irmãos? Eu gastei aqui 30 minutos falando de uma vida longe de Deus, para chegar neste momento em dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, nós vimos que há uma forma de se esconder, que é se esconder de Deus. Mas se esconder em Deus é muito melhor. Porque quando nós nos escondemos em Deus, o pecado não pode dominar as nossas vidas. O pecado não pode nos fazer nos corromper. O pecado não pode mudar a nossa trajetória, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E não existe nada que possa entrar neste esconderijo se você não sair dele. Porque no esconderijo do Altíssimo é o lugar seguro para a sua vida. E esse esconderijo se chama Jesus. Não existe outro lugar para nos escondermos que não seja Jesus. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. A palavra do Senhor, como eu já citei aqui, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você quer se abrigar debaixo das asas de Deus? Debaixo de um lugar onde você vai ter total proteção? Você tem que conhecer Jesus. Jesus tem que fazer parte da sua vida. Não existe outra forma. Não existe outro meio de ser protegido no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, se não for através de Jesus. E como que nós fazemos isso, irmãos? A primeira coisa que nós temos que entender, que é o que está escrito em Romanos, eu já citei aqui hoje, Romanos 4, versículo 23. Calma aí. Romanos 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender, que o pecado ele podia estar sobre as nossas vidas, mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E como eu faço para chegar em Cristo Jesus? A primeira coisa é entender que Ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Diz a palavra do Senhor. Ele levou sobre si os nossos pecados. Lembra que eu disse que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de ter comunhão com Deus? Jesus, quando ele estava ali na cruz, tem um momento que todo mundo já viu em algum filme, dizendo, né, em que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste?
E este momento era porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Era porque as nossas maldições estavam sobre Jesus Cristo. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, a nossa condenação. E aonde há pecado, Deus se ausenta. E foi por causa disso que naquele momento Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se Jesus não tivesse feito dessa forma, hoje eu e você não poderíamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. Se Jesus não se entregasse por mim e por você, hoje eu e você não poderíamos estar abrigados nele, na rocha eterna da nossa salvação. Você precisa entender que a sua vida tem que estar em Cristo, ligada a Cristo de tal forma que tudo que você for fazer, você vai ter que pensar nele antes de agir. Existe um livro que depois se tornou um filme que diz: Em seus passos, o que Jesus faria? Você já parou para pensar em suas atitudes, o que Jesus faria em relação às suas decisões? Você já parou para pensar que em suas decisões o que Jesus faria? Como Jesus falaria? Como Jesus responderia às pessoas? Como Jesus trataria? Nós precisamos entender que as nossas vidas têm que ser semelhantes à de Cristo. Paulo disse, Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar os atos de Jesus. Nós temos que imitar os atos de Jesus. A primeira coisa que Jesus fez foi amar a Deus acima de todas as coisas. Esse foi o primeiro ato que ele teve. E eu e você temos que amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Mais do que amamos a nossa família, mais do que você ama os seus filhos, mais do que você ama sua mãe, sua esposa, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aqui a palavra do Senhor diz que aquele que ama seus filhos, seus pais, sua esposa, acima de mim, não é digno de mim. Você precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, Deus tem que ser o primeiro. A palavra do Senhor diz: mas buscai o reino dos céus, mas em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Deus tem que ser o primeiro. A primeira coisa que Jesus fez foi entender que Deus, o seu Pai, era o primeiro. A segunda coisa que ele fez foi amar ao próximo como a ele mesmo. Jesus se importou com o próximo. Jesus alimentou multidões com o pão, com o peixe e com a palavra de Deus. Porque naquela geração o povo estava tão distante da palavra de Deus. Já havia mais de 400 anos que Deus não se revelava à nação de Israel. E Deus começa a se revelar através do seu Filho. E Jesus começa a alimentar almas desesperadas. Corações que estavam ali já endurecidos começaram a ser quebrados e transformados. Pessoas que já estavam sem esperança começaram a ser transformadas. E nós vemos isso naquela mulher do fluxo de sangue que disse: olha, já gastei dinheiro com tudo, mas se eu tocar apenas na orla das vestes deste homem chamado Jesus, eu sei que eu serei curada. Jesus começou a revelar para aquele povo, alimentar aquele povo que estava sedento porque ele amava tanto. Começou a alimentar aquele povo que eles começaram a entender que tudo era possível ao que crer. E você e eu hoje podemos entender isso, que tudo é possível ao que crer. Nós vamos interceder no final dessa reunião e nós vamos estar declarando: tudo é possível ao que crer em Cristo Jesus. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele irá agir em nossas vidas. Quando nós entendemos que Deus, que o Jesus é o primeiro em nossas vidas. E quando nós amarmos ao próximo como Cristo nos amou. Irmãos, para estar no esconderijo do Altíssimo, nós temos que ter isso em mente. Amar ao Senhor, amar ao próximo. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17.
diz assim, ó, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nossa, você sabe fazer o bem? Quer habitar no esconderijo do Altíssimo? Faça o bem. Faça o bem. Pratique a palavra de Deus. Adore ao Senhor. Quer se esconder no esconderijo do Altíssimo? O Salmo 91 diz bem claro o que é fazer o bem na presença de Deus. Versículo 2, ele diz: direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quer fazer o bem? Adore ao Senhor com toda a sua força. Que a adoração seja parte da sua vida. Que a adoração seja parte da sua vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Adoração é reconhecer Deus em todos os seus caminhos e colocá-lo em primeiro lugar e fazer o bem. Quer adorar ao Senhor? Cuide dos seus pequeninos. A palavra do Senhor diz, que Jesus diz assim, que um dia Ele vai chegar a nós e vai dizer aos seus filhos: olha, eu estive com fome e você me deu de comer, eu estive com frio e você me deu de vestir, e você e eu vamos perguntar: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Ele vai dizer: quando vocês cuidaram dos meus pequeninos, quando você cuidou daquele que necessita da presença de Deus. Irmão, cuidar da presença de Deus não é só dar pão, comida, ou dar roupa de frio, agasalho. É alimentar as pessoas com a palavra de Deus. É cobrir as pessoas com uma túnica da palavra de Deus. Você sabe fazer o bem e não faz? Se você não está ministrando a palavra de Deus ao perdido, aquele que está sem esperança, aquele que não encontrou consolo, aquele que não encontrou salvação, você está sendo aquele que sabe o que é fazer o bem, mas não faz e comete pecado. Quer adorar ao Senhor com todo o seu coração? Ministre a palavra de Deus. Ministre quem Deus é na sua vida, o que Ele faz na sua vida. Aqui o salmista diz, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Irmãos, se você disser isso ao mundo, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão sem esperança, elas vão ver em você o seu Deus, a rocha da sua salvação. Muitas pessoas dizem que para crer em Deus precisa ver as obras maravilhosas de Deus ou milagres que são impossíveis. Mostre para as pessoas que você é um milagre que era impossível. Deus transformou a sua vida, te tirou de um lamaçal de pecado e fez você se esconder na presença dele. E de uma pessoa que era vulnerável, que era atacada por qualquer coisa, e já se desesperava, para uma pessoa que é invulnerável, que não importa os dardos inflamados do diabo, porque você aplaca ele com o escudo da fé. Não importa as dificuldades que você possa viver neste momento, você está dizendo: eu sei que o meu Senhor agirá em minha vida. Foi assim na minha vida, meus irmãos. Eu passei por diversas dificuldades nesses últimos anos, mas em todos os momentos eu vi o Senhor agindo em meu favor, E eu sou grato a Deus porque Ele está agindo em meu favor ainda mais. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então que você anuncie a palavra de Deus em todo o tempo. Adore ao Senhor teu Deus e age em nome do Senhor. Age em nome do Senhor, porque Deus honrará a sua vida. O que impede de Deus ouvir você é o pecado, mas o que permite Deus ouvir a sua voz é uma vida em comunhão com Ele, vivendo a sua palavra. Eu vou ler o Salmo 91 para que nós possamos entender o poder de Deus sobre as nossas vidas, porque nós estamos escondidos na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente, pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esconda-se no esconderijo do Altíssimo, porque ele sempre te achará lá. Esconda-se no esconderijo do Altíssimo e o pecado não vai te encontrar. E as dores deste mundo não tomarão conta da sua vida, não permearão o seu coração. As dificuldades deste mundo não fará o seu coração estremecer, porque você vai confiar no Deus da sua salvação. Jesus é o nosso abrigo, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Não há o que temer, porque Deus está contigo. Saiba de uma coisa, apóstolo Paulo passou por diversas dificuldades. Passou fome, apanhou, foi açoitado diversas vezes, foi apedrejado, teve que fugir num cesto. Mas ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa estou certo, deixando para trás aquilo que não tem valor, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Olhe para Deus. Olhe para o alvo que é Cristo. Não erre mais o alvo. Jesus é o seu alvo. Não quer cometer pecado? Olhe para Jesus e viva em Cristo. Se esconda na presença do onipotente Deus. Deixe Deus envolver a sua vida, porque o pecado não vai te encontrar. As palavras de maldição jamais te alcançarão, porque aqueles que estão no Senhor são benditos no Senhor. E outra coisa, o inimigo pode até vir tentar contra a sua vida. E a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo, o diabo, não toca. O diabo não toca. Então, saiba de uma coisa. Você é o povo mais que vencedor e vitorioso, porque está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Deixe Deus cobrir toda a sua vida. Firme-se em Cristo Jesus. E um detalhe, o esconderijo do Altíssimo é para os filhos de Deus. Então a palavra do Senhor diz no livro de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. E se você receber Cristo como Senhor da sua vida, você vai se tornar filho de Deus. Jesus deixou de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito. Que você agora possa encontrar o seu irmão mais velho e entregar a sua vida a Ele, porque Ele é o Deus
da sua vida. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, eu te exalto, glorifico o teu nome. Deus, eu te agradeço porque o Senhor, ó Pai querido, é o caminho distante deste mundo. O Senhor, ó Pai querido, é o alvo em que nós queremos encontrar, Jesus. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo que Tu és o Senhor da minha vida, reconhecendo que Tu és o Senhor da vida da Tua igreja, reconhecendo, ó Pai querido, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, reconhecendo, ó Pai querido, que o que faz diferença entre Deus e os homens e que impede de que o Senhor possa nos ouvir é o pecado. Então nós corremos para Cristo, lançamos as nossas vidas diante de Ti, Jesus, e nos arrependemos dos nossos atos, dos nossos pecados, em Teu nome, para que possamos ser transformados por Ti e ter em nós uma nova vida gerada pelo Cordeiro de Deus. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Porque o Senhor, ó Pai querido, levou sobre si, ó Pai querido, a nossa culpa. O escrito de dívida que era contra nós, o Senhor levou sobre si. E por causa disso, ó Pai querido, o seu sangue derramado naquela cruz me purificou de todo o pecado. A Tua palavra diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com o seu sangue, com o seu corpo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, Pai querido, agora nós Te agradecemos, porque, ó Pai querido, o Teu sangue precioso foi derramado naquela cruz, ó Pai querido, porque o Teu amor foi revelado naquela cruz e a morte do Teu Filho, Deus Todo-Poderoso, nos trouxe a salvação. E hoje nossas vidas estão alvas como a neve e fomos restaurados do pecado, da morte, para nos encontrarmos com o dono da vida, que é o Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor. E o único lugar que quero me esconder a partir de hoje é no esconderijo do Altíssimo, aonde nada pode me tocar, porque a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação, me cobre com poder e autoridade. Te agradeço e te louvo por tudo, porque só Tu és o Senhor, Jesus. Amém.